Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao 339º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, estou a gravar às 16 horas e 5 minutos do dia 21/6/2025, ou seja, sábado. E estou a gravar aqui nas traseiras de um centro de estética. Já é a segunda vez que eu gravo neste sítio, só que desta vez eu não tive coragem de fechar os vidros do carro. Desta vez estamos só a aceitar que provavelmente ouvirão galos a cantar, ouvirão carros a passar na estrada. Não sei se ouvirão alguém a interromper este episódio. Eu espero bem que não, ok? Espero que ninguém venha aqui buscar o seu carro. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Por isso, vão ter de aceitar. Tem sido uma vida complicada, ok? Mas já lá vamos. Começamos então com o feedback positivo do último episódio. Ok. Foi fixe porque eu já tinha pensado nisto. Já tinha pensado dizer à Karina para... agora é estranho não a chamar por senhora engenheira. Mas já tinha pensado dizer à Karina para participar no podcast, mas estava com receio que ela rejeitasse, porque ela é bué tímida e então às vezes acha que a voz dela não fica bem gravada e tudo. Tipo, imaginem, ela grava um áudio do WhatsApp e tem de o ouvir e ouve tipo os primeiros 5 minutos e os primeiros 5 segundos e diz, aí está uma merda. Outras vezes fica chateada porque gravou perto mais do telemóvel ou assim, mas então foi fixe o feedback, ok? Mais gente ouviu do que ao costume. Alcançou números que já há muito tempo este podcast não alcançava. Por isso, se querem ter sucesso no vosso podcast, endividem-se para a vida e convidem a vossa namorada e talvez assim alcancem o sucesso. E por falar em alcançar o sucesso e para continuar no tema do último episódio, eu não sei se estão familiarizados com a palavra de Camili. Ok? Não sei se já ouviram falar desta religião chamada Camili. Vou soletrar, que é Kamili. Que religião é esta, Basicamente é o seguinte. Nós, neste momento, somos aqueles loucos do mobiliário de interiores que aproveitam todas as promoções, ok? E então, basicamente, neste momento está tudo em saldos, ok? IKEA tem saldos, Janska tem saldos, e a Uama também tem saldos. Nós aproveitamos os saldos da Janska para comprar a nossa mesa de sala/cozinha, ok? Aproveitámos, estava ali com um desconto de 75€, por isso é um bom desconto. E há um problema no mobiliário hoje em dia, que é o preço das cadeiras. E nós temos de falar sobre isto. Cadeiras estão a um preço absurdo. Tu, para teres uma cadeira digna, ok? Já não digo uma boa cadeira, mas uma cadeira digna, custa-te no mínimo 30€ por cadeira. Estás a ver? E tendo em conta que a família da Karina é um absurdo de grande, é fazer as contas, ok? Gastas na boa um salário mínimo só para teres cadeiras suficientes para metade da família, estás a ver? E nós então, nessa busca incessante, fomos IKEA, fomos à Janska e fomos à Uama, Fomos à Uama e então descobrimos estas Camili que pareciam-nos bem e que estavam com 50% de desconto. Ou seja, custavam 40 e estavam a 20€. E nós pensámos, achámos que são estas, mas precisámos de as sentir, porque cadeiras é tipo sofás, colchões, sanitas, ok? Devia-se experimentar sempre antes de comprar, estás a ver? Eu já vos falei aqui que era a favor que as pessoas experimentassem as sanitas e o autocolismo e tudo antes de comprar. E então, não comprámos online, pensámos, isto não vai esgotar, e fomos à loja. No feriado, no dia de Corpo de Deus, pensámos, vamos ao IKEA a Matosinhos, que é maior, vamos ao Uama e já comprámos tudo o que precisamos para a nossa casa. Fomos ao IKEA e comprámos só merdinhas pequenas, ok? Porque ainda estávamos lá a pensar em fazer umas alterações na cozinha e tudo, mas isso já vai implicar fazer móveis e tudo. Por isso, calma, um passo cada vez. Mas então fomos ao Uama, Fomos ao Uama porque as cadeiras nós tínhamos de trazer, porque não tinha lógica já termos a mesa montada e não termos cadeiras. Fomos à Uama de Matosinhos, vimos lá a cadeira, adorámos nós. É esta, queremos 8. E a menina, não tenho em armazém, se calhar só tenho esta que está aí exposta. E nós não nos estamos a acreditar. Comprámos um candeeiro e comprámos um espelho, ok? Que também estavam em promoção. E então chegámos à caixa e dizemos, olha, nós queremos esta cadeira, ok? Mas só tenho uma exposição. Será que dá para reservar noutras lojas? E ele,
Acho que sim, mas fala aqui com o colega do apoio ao cliente. Nós, ok, vamos aqui ao colega do apoio ao cliente e ele, aqui diz que nós temos 3. Nós queremos. E já com a disposição, nós aceitamos. Aceitámos, ficámos com as 3 e ele, mas vocês querem 8. E nós, pois é, mas vamos ter de ir às outras lojas, ver onde é que tem. E ele, é assim, o sítio onde tem mais é em Viseu e em Évora. E nós, ok, nós adorámos as cadeiras, mas tipo, nós não vamos a Évora buscar umas cadeiras, não vamos a Viseu. Tipo, não faz sentido. A Karina ainda pensou dizer a pessoas que ela conhece dessas zonas para elas comprarem as cadeiras, ok? Para depois nós irmos lá buscá-las. Mas então, nós, ok, veja na zona onde é que tem mais. E ele, tem aqui na Maia. Na Maia diz que tem 4 em stock, nós. Siga. Queremos essas 4. Ele, vou ligar. Ligou e ninguém atendia da Maia. Nós, foda-se. Estamos a brincar, caralho. Estamos a brincar. E onde é que tem mais stock? Ele tem na Maia, tem em Santo Tirso e tem em Famalicão. E nós, Braga e Guimarães. Guimarães não tinha. Em Braga também acha que tinha stock, nós. Ok. Nós vamos nos chafar, caralho. Vamos lá. Chegámos à Maia. Primeiro, não deu para perceber porque é que ninguém atendia, sendo que estavam lá 5 pessoas ao balcão, ok, sem fazer nada, mas pronto. E então perguntámos se tinham cadeiras em stock. Não sei, porque nós ontem vendemos 4 ou 5. Nós, foda-se, queres ver que foram as nossas cadeiras? E então foram ver elas. Vai demorar um bocadinho, podem dar uma volta pela loja. Nós, ok. Havia outras cenas que nós tínhamos visto na UMA que queríamos comprar, e entre elas um móvel de TV, que depois nós descobrimos que afinal era muito pequeninho. E eu disse assim à Karen, olha, o móvel de TV é pequeno, mas olha, por mais €1 levamos este aparador, que é muito maior, tem mais espaço para arrumação. E ela, esse assim já me agrada. E eu, espera aí, eu vou buscar um carrinho do Continente, porque estes da UMA são uma merda, ok? E metemos já esse móvel aqui dentro. Metemos o móvel, tal, ainda fomos dar mais uma volta pela loja e aguardámos lá enquanto resolviam uma cena. Até que uma jovem comprou a nossa luta, ok? Comprou a nossa luta e então ligou, não sei se era para uma de Penafiel, que a de Penafiel também acho que tinha stock ou assim qualquer merda. E então disse, mas eu quero saber, porque eu tenho aqui uns clientes que querem comprar as cadeiras. Eu quero saber se elas estão compradas ou não estão. Nós já vamos avisar. E nós esperámos, sei lá, na boa, mais de meia hora, ok? Por causa do caralho das cadeiras. E então finalmente descobrimos que já tinham sido compradas por outra pessoa, estavam de lado, mas ainda faltava o papel da transferência, da compra, não sei o quê, só depois é que trataram disso. E nós então, foda-se, onde é que há mais cadeiras? É lá, há aqui em Santo Tirso e há em Famalicão. Em Famalicão diz aqui que tem 4 em stock. Nós, ligue para lá e se tiver mesmo, nós compramos já essas 4 e depois passamos lá. Ligou para Famalicão, tinha 4 em stock, nós, ficámos com elas, ok? E ficaram reservadas nós, ok? Já ficámos pelo menos com 7, falta-nos uma. Santo Tirso não atendia, nós, foda-se, Santo Tirso não atende. Nós, deixa estar, senhora, deixa estar, faça aqui a conta, nós vamos a Santo Tirso. Faça aqui a conta, e ela vai a fazer a conta, e eu, e o desconto? E lá o desconto aplica-se no final. Eu, ok. Nas cadeiras já se tinha aplicado o desconto de 50% e no aparador não tinha. E eu, desculpe, mas não está aqui com o desconto. E ela, mas aqui não tem nenhum desconto. E eu, mas ele estava a X e não a X. E ela, então vamos lá ver onde é que ela estava. Eu acompanhei, está a ver? Está aqui. E ela, pois está. Então basicamente, nós tivemos um desconto de 49€ no móvel. Tivemos mais de metade do preço total de desconto, ok? Daquilo que nós pagámos. E então ela vira-se para a Karine e ela, foi um erro de uma colega. Mas pronto, vocês também ficaram aqui muito tempo à espera, já têm este agradozinho. E é assim, obrigado colega, ok? Espero que não sejas prejudicada por esse teu erro, mas é assim que se derrota o capitalismo, ok? É etiquetando um item errado de cada vez, ok? É assim que se combate o capitalismo. E então basicamente trouxemos um aparador, trouxemos uma folha com 4 cadeiras compradas e um sonho, ok? De ainda ir buscar outra.
Fomos a Santo Tirso e eu tive de ficar no carro porque só uma pessoa é que podia ir à loja porque não havia estacionamento. Entretanto, eu estaciono o carro, a Karina diz-me assim, estão a ver se tem em estoque. Eu, ok. Eu fui dar uma volta à loja e eu vou dar uma volta a ver se apanho mais alguma cena com um desconto louco. Não tinha nada com um desconto louco, mas vi que tinha uma das nossas cadeiras em exposição. Eu, olha, pelo menos uma tem em exposição. E ela, ok, então pelo menos essa vamos ter. E pá, sorte de ter essa em exposição, porque tinha uma em armazém, mas estava com defeito. Por isso, siga, vamos também com essa, caralho. E então conseguimos as 4 cadeiras, fomos a Famalicão, trouxemos as 4 que tínhamos reservado e pá, obrigado Portugal, Lisboa, conseguimos, caralho, temos 8 cadeiras Camille, ok, cor âmbar, na nossa cozinha. Por isso, já. Pá, isto porquê? Porque 8? Porque nós comprámos uma mesa extensível, é assim que se diz, que vai de 1,90 até 2,80, estás a ver? É loucura. É para caber mesmo toda a gente lá em casa. E então nós pensámos, a mesa dá na boa para ir para 12 pessoas, estás a ver? Só que ter 12 cadeiras a todo momento ia ser tenso. E então pensámos ali no meio termo, que ou era 6 ou 8. 6 pareceu-nos pouco, 8 acho que é aquele número que recheia a mesa na totalidade, estás a ver? Por isso, e tivemos a fazer as contas e para convidar amigos e tudo, o 8 parece-me um bom número, porque assim toda a gente fica com o mesmo nível de conforto. Por isso foi basicamente esse o ponto a que chegámos para comprar as cadeiras. Depois, claro, a Karina agradeceu, disse, foda-se, tens boa paciência comigo, se fosse outra pessoa já me tinha mandado passear. E eu, pá, está tudo bem. Só que para terem uma noção, tipo, nós tínhamos combinado ir almoçar à casa dos avós da Karina e pá, chegámos à casa dos avós tipo às 3h30 da tarde. Por isso nós avisámos antes, tipo, pá, almocem porque vai demorar, mas eu acho que eles nunca pensaram que nós íamos chegar assim tão tarde. E depois a avó da Karina estava-nos a tratar quase como se nós tivéssemos, sei lá, vencido o cancro, descoberto a vacina para a Covid. Foi, boa, vocês não desistiram, foram persistentes e alcançaram o objetivo. E eu só pensei, mas nós só comprámos 8 cadeiras. Pá, 8 cadeiras que eu hoje a montar ontem a montar estava-me a passar, porque houve uma que eu comecei a montar ao contrário, estava-me a passar porque na minha cabeça aquilo estava bem montado e depois vem a Karina com calma e diz, oh amor, será que não estás a montar ao contrário? E eu, não, porque isto só tem uma forma de montar. E ela, tens a certeza? Eu, sim, porque eu já montei mais 13 e esta é igual e não está a dar. E ela, ora, vamos lá ver. E estava a montá-lo ao contrário. Por isso, pá, tenham sempre de ter esta voz amiga que vos entende para vos dar as dicas de como montar as Camilis, ok? E pá, aí fica o ensinamento, pá. Nunca desistam dos vossos sonhos, porque com esforço e perseverança tudo se consegue. Por falar em esforço e perseverança, não foi esta semana nem a passada, mas tipo há 2 semanas ou assim qualquer cena, eu fui a uma entrevista de emprego / a um concurso público, ok? E eu vou retratar essas experiências aqui. A entrevista de emprego, pá, basicamente eu lancei o meu currículo assim aleatoriamente, tal como para o concurso público, mas já vou explicar as experiências. E depois, pá, eu cheguei lá e fui assim apanhado um pouco desprevenido. Porquê? Porque eu sabia que era preciso saber falar inglês para a vaga, ok? Mas era tipo, ok, é aqui uns conhecimentos básicos. Não, pá, foi tipo, José, a entrevista vai ser em inglês, por isso boa sorte. E pá, imaginem aqui eu com o meu inglês das ruas a esforçar-me para caralho a dar tudo e a atrapalhar-me completamente. Para terem uma noção, pá, eu saí de lá e o banco estava suado, ok? As minhas pernas tinham suado tanto que ficaram marcadas na cadeira. Mas pronto, valeu pela experiência. Não correu nada bem, mas assim, para uma próxima sei que irei mais bem preparado. Até porque lá está. Até porque foi na altura em que eu andava a fazer obras, que isso foi outra cena, que eu esqueci-me de dizer que nós tivemos de partir as molduras todas da casa. Molduras é aquela parte de cima feita em gesso que antes se usava muito para fazer uma espécie de acabamento. Tipo, nós tivemos de partir isso tudo porque ao ter uma parede de pelador sem essa moldura, as outras ficavam mal a ter essa moldura. Então, não, pá, vai dar trabalho, mas vamos partir isto tudo. E então imaginem, eu nem tive sequer tempo para me concentrar. O máximo de concentração que eu tive foi um dia que acordei mais cedo e perguntei ao ChatGPT, o que é que faz uma pessoa para esta vaga? E ele então deu-me um exemplo, deu, ok, já tenho aqui umas noções básicas. Mas pronto, aconteceu isso e depois, pá, aconteceu
um concurso público. Que foi a tal cena, imaginem. Eu acho que estou um pouco estagnado na minha vida profissional. E pá, eu tenho duas opções. A primeira é aceitar, porque podia estar pior. A segunda é ir aceitando, mas procurar uma alternativa melhor. Ok? E então, estou um pouco nessa segunda via, que é ir aceitando enquanto tento procurar alternativas melhores. E pá, então eu vi que a Câmara Municipal de Guimarães estava a lançar concursos públicos, que depois, se forem lá, tem bué concursos a ser lançados. É tipo um por mês, pelo menos é lançado. Só que lá está, vai desde, sei lá, terapeuta da fala, até jurista, até lá está um técnico administrativo, que aí o meu currículo encaixava minimamente. E pá, eu então candidatei-me naquela. Vão cagar em mim. Não, pá. Processo bué da fixe, que é vai sendo atualizado, tipo, ok, recebemos a sua candidatura, ok, o seu currículo cumpre os requisitos mínimos, ok, terá um teste no dia X à hora X. E eu, ok. Dia esse em que estava previsto nós recebermos o frigorífico lá em casa, ok? E então imagina, depois tivemos de alterar porque a Karina estava em viagem e eu ia ter essa prova e então alterámos para 2 dias à frente porque um dia era feriado e então alterámos. E pá, vou então para o concurso, meto Olhos de Mongol nos fones para ouvir esse álbum todo, vou para o concurso e pá, levava só uma caneta azul Bic e um sonho, ok? Pouco mais. Chego lá e pá, deparo-me com uma cena louca. Eu não sei se estão a ver aquelas folhas dos resultados de exames ou então das salas onde se iam realizar os exames para o ensino secundário, para o ensino superior. Tipo, era isso. Eram na boa, sei lá, 400, 600 candidatos. Não sei, era uma cena absurda. Para terem uma noção, na minha sala só tinha homens com nome começado pela letra J. Tinha Joões, Josés, Joaquins e Joéis. Era só isso, ok? E era uma sala que supostamente teria 20 e tal candidatos, ao todo devíamos estar uns 12, estás a ver? Depois também falei com uma pessoa conhecida que também foi a esse concurso e ele também disse a mesma cena, que a sala estava... Alguns tinham faltado. E depois lá está, pá, depois para estes exames, testes, provas, tu podes levar cenas, documentos para consultares, ok? Tipo a Constituição Portuguesa, certos decretos-lei, não sei o quê, isso podes levar. Pá, eu não levei merda nenhuma, ok? Eu ia mais, assim, à paisana, estás a ver? E mais para sentir as vibes daquilo. E lá está. E é aqui que, pá, eu sou muito pragmático, que é... Haviam certas perguntas que as pessoas faziam no início da prova que isso para mim já devia ser suficiente para a pessoa dizer não, devolva-me a sua prova, ok, você está desclassificado. Tipo, imaginem, os testes tinham duas versões, a versão A e a versão B. Ela disse, na versão A, o grupo, sei lá, um era o grupo 10, outro era o grupo 2. Não é para responder. Na versão B, o grupo 2 não é para responder. E havia pessoas que perguntaram, e qual é a minha versão? Tipo, amigo, se tu não conseguiste identificar a tua versão, pá, como é que tu vais ser um técnico administrativo? Tu vais ser como aquela pessoa da Vimágua que eu vou lá pedir indicações para ligar a luz. Tipo, nós ainda não temos água, não é luz, água. Nós ainda não temos água em casa, ok? Nós neste momento estamos a tomar banho e a viver da solidariedade dos nossos vizinhos de baixo, ok? Que nos emprestaram uma mangueira para ligar à nossa casa para nós termos água. Porque a Vimágua é uma putaria do caralho. Mas isso será um assunto se calhar para quando tivermos água em casa, ok? Que é quando eu já tiver um pássaro na mão, então já posso lançar os dois a voar, estás a ver? Já posso mandar tudo para o caralho. Mas então imaginem, como é que uma pessoa que não sabe identificar a sua versão do teste está apta para ser um técnico administrativo? Não está, pá, não está. Era a pessoa que estava a realizar o teste dizer, olha, deixa estar, você, olha, nem precisa de responder, ok? Pode-me entregar e pode-se passar ao caralho, que era o que devia ter dito. Mas então teve isso, depois pá, tinhas pessoal com bué de folhas, tipo, tinhas pessoal com capas, pessoal profissional, meu. Aquilo tinha 2 horas de duração. E eu fiz aquilo em 38 minutos, ok? Não fui o primeiro a sair, porque não sou otário, até porque eu estava assim tranquilo, do tipo, quando o primeiro sair, então eu arrumo a cena e vazo. Porquê? Porque o primeiro é sempre julgado. Aquele senhor que saiu em primeiro, para mim, ou é o campeão que percebe da administração pública, ou então é um parolo que não se preparou minimamente e desistiu a meio, estás a ver? Não há ali meio termo. E então eu fiz a cena em 38 minutos, esperei para aí uns 7 minutos, ok? E depois ela disse-me,
Já acabou? E eu, já. Ela, pode sair. E eu, é. Pensei que tinha de estar aqui o tempo todo. Ela, não, pode desistir, é só ao fim de 15 minutos, mas depois pode sair. Eu, ok, está bem. E então, depois basei. Mas agora não sei como é que funciona. Não sei se... Eu acho que teremos acesso ao resultado das provas, estás a ver? Porque aquilo é tipo um exame, todo o concurso é público, por isso os resultados também devem ser públicos, ok? Mas, vamos ver. Por incrível que pareça, só depois de saber que ia participar no exame é que percebi que o salário base seria mais baixo do que aquele que eu recebo. Mas lá está, por outro lado também seriam menos horas de trabalho. E isso também compensa. Mas, depois, precisámos de falar do assunto do momento, meu. O que é que tem sido o julgamento dos Anjos versus a Joana Marques, meu? O que é que tem sido aquilo, caralho? Tipo, eu não estava preparado para, em pleno 2025, ver um julgamento a ser comentado ao estilo daqueles relatos dos jornais desportivos, que é tipo, ou jornais desportivos não, e atualizações ao minuto, estás a ver? Tipo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, era tipo, atualização ao minuto. Quando se está a realizar o conclave também, atualização ao minuto. E aqui também tinha atualização ao minuto. E parabéns ao observador que está a tratar da cena, está a fazer um excelente trabalho. Aquelas ilustrações também são muito fortes, mas é totalmente bizarro. É totalmente bizarro e tipo, eu até tinha aqui o tema do Léo Lins, que foi condenado a pena de prisão no Brasil por supostamente dizer piadas, que algumas pessoas podem pegar nisso para comparar, só que é tal cena, O caso do Léo Lins é um pouco diferente, porque no Brasil o racismo é crime, ok? No Brasil o racismo é crime. E eu não estou a dizer que o Léo Lins é racista. Não estou a dizer isso. Só que ele é um comediante que a mim não me diz muito, ele é uma espécie de Rui Sinal de Cortes, ok? Que é, só eu é que sou bom, eu sou o melhor, o resto que não se ri das minhas piadas é porque não entende o meu nível de humor, e então posso dizer tudo o que quero quando estou em cima do palco e não vão haver consequências. E não é bem assim que acontece. Ok, não é bem assim que acontece. E eu não sei a fundo quais é que foram as piadas por qual ele foi condenado, até porque eu só tinha isto aqui e ia investigar mais, mas então trouxe só para aqui porque falei da Joana Marques. Isso, eu acho que a Joana Marques ser condenada a pagar 1 milhão era ridículo, porque, primeiro, não foi ela a única a partilhar o vídeo. Ok? Acho que até primeiro explodiu no Twitter, como muitas vezes acontece, e ela depois então é que partilhou nas redes dela ou falou-no extremamente desagradável, já não me lembro. Por isso, não sei até que ponto a culpa será só dela. Depois, por outro lado, os factos relatados aconteceram em 2022, nós estamos em 2025, e se este processo não tivesse a decorrer, se calhar ninguém se lembrava, porque todos os dias há um extremamente desagradável novo, e todos os dias te esqueces do extremamente desagradável do dia anterior, ok? Porque é assim que acontece a vida. E tipo, os Anjos quiseram só chuchar ali um pouco na tetinha provavelmente da humorista com mais hype do momento em Portugal. E e se calhar vai-lhes correr mal. Não sei, se calhar vai-lhes correr mal, porque eles falaram que perderam patrocinadores e tudo, ok. Mas eles podiam ter feito a cena de outra forma para voltarem a ganhar ainda mais patrocinadores, porque nós vimos gente que teve o fair play de aceitar a cena, até foi ao programa e tudo, que eles depois disseram que era isso que queriam, mas não me cheira, senão de certeza que eles iam, porque já aconteceu com o Éder, já aconteceu com a Bruna Magalhães e a Mia do Más Influências e tudo, já aconteceu com várias pessoas. Depois aquelas que ficam ofendidas, claro que são mais atacadas, mas lá está, a Joana Marques pegou num vídeo que estava na internet, ok? Só isso. O Léo Lins, já não é a primeira vez que se fala que as piadas dele não são de bom gosto, ok? Já não é uma novidade. Isso para mim, lá está. O gosto para as piadas basicamente é como o cu, cada um tem o seu. O Léo Lins não é o tipo de humor que eu mais aprecio, até porque lá está, para mim o humor tem primeiramente de te fazer rir e só depois fazer outras cenas, como por exemplo às vezes acontece no extremamente desagradável, que nota-se que o objetivo não é fazer rir, é mais atacar a pessoa, e esses para mim são os que eu gosto menos, tal como quando a piada é mais para atacar e não tem uma punchline, estás a ver? Também não acho piada. Do que eu conheço, acho que é esse o tipo de humor do Léo Lins,
porque é tal cena, parece ser aquele pessoal que não entende o conceito do humor negro e então para eles o humor é só ofender. Depois lá está, pá, depois a piada bem por acessório, e isso para mim é um pouco tenso. Mas então lá está, como segundo o que eu sei, a lei brasileira condena o racismo, a partir do momento que ele faz uma piada racista e a partir do momento que alguém que esteja no público ou assim se sinta ofendido com essa piada, faz-me sentido ele pelo menos ir a julgamento, depois ser condenado. Isso já depende do juiz e da lei em si, mas faz-me sentido porque lá está, porque é crime. Aqui não, aqui racismo, até onde eu sei, não deve ser crime, senão nós não tínhamos pessoal na polícia a fazer parte de movimentos neonazis, por exemplo. Mas pronto, vamos ver também como é que se vai desenrolar isso. Não sei até que ponto ele irá para a cadeia durante 8 anos. Claro que lá está, se compararmos isso, é um pouco desproporcional, mas lá está, pá, se calhar se vais acumulando ao longo da carreira dele as piadas racistas, entre aspas, como provavelmente o juiz ou a juíza entendeu, se as vais acumulando e se a pena for acumulando, talvez daí se tenha chegado aos 8 anos, não sei. Mas pronto, não é uma prioridade para mim neste momento. Acho que Portugal tem assuntos mais importantes para se preocupar. E depois, outra cena que me chateia um bocado sempre que o assunto é o humor, é os humoristas, parece que só têm uma camada, que é mas estão a atacar a nossa liberdade de expressão, daqui a pouco já não se pode fazer humor. Tipo, não conseguem ver além. Parece que, tipo, para um humorista, o humor é a cena mais importante do mundo. Eu acho que alguns humoristas não se importavam de viver numa ditadura desde que pudessem fazer piadas, estás a ver? E isso é um bocado triste. Deixa-me sempre um bocado decepcionado, porque é tipo, ok, o humor é importante, mas não pode ser a cena mais importante do mundo. Estás a ver? Tipo, e eu adoro podcasts, mas entre deixar de ouvir podcasts e viver numa democracia ou viver numa ditadura e poder ouvir os podcasts todos que quero, pá, calma lá, há prioridades, ok? Mas é sempre um pouco tenso, mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos com os podcasts e começámos com um episódio que já é tradicional do Nerdcast, o especial Dia dos Namorados, que é o Nerdcast 984, especial Dia dos Namorados 2025, que pá, mais uma vez tem histórias bizarras para caralho, tem histórias de amor fofinhas, de pessoal, tipo, tem um caso de um pessoal que se casou numa campus party e que estão juntos, sei lá, desde 2006 ou assim qualquer cena, tipo, era um tempo ainda longo, estás a ver? E isso é fofinho, estás a ver? É tipo, por causa do Nerdcast, estarem juntos. E pá, isso seria a maior realização para mim, seria um casal ter em comum ouvir este podcast e pá, casarem-se por causa de terem ouvido este podcast, ok? Isso seria incrível e eu sentiria-me uma pessoa realizada. Pá, se divorciaram por causa deste podcast, essa parte não precisam de partilhar, ok? Também não precisam de partilhar tudo da vossa vida. Por isso, pá, é um episódio já histórico e recomendo muito. Depois, na música, pá, a Karina mostrou-me uma cena que eu conhecia, mas nunca tinha parado para ouvir, que é o álbum de estreia da banda Cara de Espelho, que tem, pá, pessoal de bandas como os Diolinda, Ornatos Violeta, Gaiteiros de Lisboa, a Naifa ou Humanos. E pá, eu recomendo muito porque o álbum de estreia está incrível. Eu sei que eles têm andado por aí em concertos. Infelizmente ainda não os vi ao vivo. Mas pá, recomendo muito porque o álbum está mesmo muito forte. Nota-se que tem ali crítica social foda. E dá para perceber porquê, porque tens aqui pessoal que já fez arranjos para o Zeca Afonso, para o Fausto e para o GAC, por exemplo. E tens pessoal que também trabalhou já com o Sérgio Godinho ou com os Diolinda, sempre bandas de crítica social, por isso isso talvez explique um bocado.
Mas pá, gostei muito. E vai estar aqui a tocar para mim. Ei, mas esta aqui não está. Ei, foda-se. Pá, não está aqui no álbum de estreia, por isso provavelmente estará noutro álbum, que é a música Elefante no Hemiciclo, que é basicamente um ataque a André Ventura. Mas pronto, essa não está no álbum, por isso não vai estar aí a tocar. Mas então vai estar a tocar do álbum Cara de Espelho a Paraíso Fiscal. Ameação de penhora todos os meus parcos bens. Ameação de penhora todos os meus parcos bens. Já me disse um bom amigo, é para isso que os tem. E pá, é isto. Mais um episódio gravado, ok? Mais um episódio gravado em condições adversas. Mas já pá, agora vamos ainda ter de desmontar móveis da casa da Karina para levar para a nossa casa. E pá, e a vida está a acontecer. A vida está a acontecer, mas estou muito feliz, ok? Obrigado pelo feedback. Obrigado por terem acarinhado minimamente a Karina, porque foi a primeira vez dela, ok? Isso foi fofinho da vossa parte. E pá, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Teste. Ok, acho que está bem.